Salve, nação rubro-negra, boa tarde, na verdade, boa noite, né? A gente sempre grava aqui no fim da tarde, geralmente 1 hora antes, 1h20 antes do horário de ser postado, por conta do processo que tem que ser feito. Mas, enfim, então, boa noite para todos vocês, sejam bem-vindos a mais uma live informativa no nosso Mengão, hoje à noite, nessa segunda-feira, no horário de 7h30. Sinta-se à vontade para participar com a gente aqui nos comentários, deixando a sua opinião sobre tudo que a gente vai abordar. Matheus Cunha, na verdade, né, deu algumas declarações sobre o técnico Sampaoli. Flamengo que finalizou hoje mais um dia de treino focado contra o Grêmio na Copa do Brasil. Edson Cavani no Flamengo, no Boca, Corinthians também interessado. Vamos tentar trazer, inclusive, sobre algumas notícias sobre essa informação no mercado sul-americano. Além disso, tem também sobre De La Cruz, o empresário desmentiu sobre o interesse da Lazio, vou explicar isso aqui para vocês também. Tem atualização sobre o Claudinho, o PVC deu sua opinião de acordo também com a sua apuração envolvendo a negociação do jogador. Além disso, o Landim viajando para os Estados Unidos nesse sábado, juntamente com outros representantes que aqui citaremos, para entender um pouquinho mais sobre a questão da SAF e tudo mais. E outras mais notícias a gente vai estar aqui atualizando. Então, sinta-se à vontade, participe com a gente nos comentários, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Vamos lá primeiro falar sobre o Matheus Cunha, isso porque ele elogiou muito o técnico Sampaoli, inclusive ele até revelou ali nos bastidores ao GE de que está passando por um processo de adaptação com essa saída de bola com os pés. E ele falou o seguinte, então abre aspas aí para o nosso goleiro atualmente titular. Sempre gostei muito de jogar com os pés. Sou muito fã do Ederson. Acompanho desde pequeno, observava a batida na bola, via vídeo desses lançamentos longos que ele dá. Estudo muito os tipos de passes que existem, me sinto à vontade. Gosto muito desse estilo e me sinto adaptado e tranquilo. Então, ele falando aí sobre tá adaptado ao que o Sampaoli está pedindo, que ele está buscando evoluir, estudar cada vez mais, que ele se sente à vontade nesse tipo de posição. E pensando, inclusive, no jogo de volta, a comercialização dos bilhetes, ou seja, dos ingressos para o confronto Flamengo e Grêmio no Maracanã, começou nessa segunda-feira, no caso hoje, dia 24 de julho. Atualmente, é importante ressaltar que só está sendo vendido para as categorias de sócio-torcedores, diamante, platina e ouro mais um, tá? Os planos ouro, prata e bronze vai poder adquirir a sua entrada a partir de amanhã, no dia 25, e o público geral da mesma forma. Lembrando que os valores estão variando entre R$ 160 a R$ 2.500, depende, obviamente, dos setores do estádio que o torcedor for escolher. E no treino de hoje, somente o Eric Pulgar, ele não esteve à disposição, foi um desfalque nesse plantel, mas os demais fizeram uma preparação exclusiva nessa quarta-feira, treinaram normalmente e devem estar à disposição para essa viagem de logo mais, ou seja, de amanhã, tá? Sobre o Grêmio, a gente, óbvio, vai falar muito sobre esse confronto, vai ter pré-jogo na quarta-feira, mas sobre o Grêmio existe a possibilidade da ausência do Suárez, que está numa negociação com o Inter de Miami aí nos Estados Unidos, e também, além disso, pode ter outro desfalque, segundo o GE, que é o goleiro Breno, que está negociando com o Bari da Itália, tá? E aí os italianos devem formalizar essa proposta nos próximos dias. O goleiro tem 24 anos, deve viajar à Itália em breve, e aí, por conta de precaução, o time acaba até deixando de utilizar o atleta para não correr nenhum risco de lesão. Importante frisar também que recentemente o Grêmio perdeu um outro goleiro, né? Que foi o Adriel, que foi para o Bahia, e o Renato Gaúcho, nesse momento, só tem o Gabriel Grando como um goleiro titular à disposição, que era a quarta opção. Além dele, aí, o Felipe Schneider também, que ainda nem estreou pelo elenco profissional. Então, o gol do Grêmio não tem muita experiência, uma grande oportunidade, talvez, do Flamengo buscar essa vantagem no jogo de ida na quarta-feira, tá? Sobre o Matheus Gonçalves, só complementando uma informação que a gente trouxe pela manhã na nossa live ao vivo, de acordo até com informações ali do site Goal, o principal objetivo do Flamengo nesse empréstimo até o final de 2023 é dar a minutagem para o Matheus Gonçalves, que foi utilizado muito pouco pelo Sampaoli desde que ele chegou ao Flamengo. Então, o Flamengo entendeu e definiu que o Bragantino é uma boa equipe para ajudar nessa minutagem, para ajudar nessa rodagem. E a equipe paulista, obviamente, não vai ter aquela opção de compra ao fim do empréstimo. Aí ele retorna à Gávea, tá bom? Sobre o Landim, sobre essa viagem, o Flamengo está num bom momento financeiro, isso não é
discutido, né? O Flamengo está no superávit, está no sinalzinho azul, mas mesmo assim, a nossa diretoria, encabeçada pelo nosso presidente, ela ainda busca entender um pouco mais como funciona a SAF. Diante disso, tanto o presidente Landim, quanto também o CEO Reinaldo Belotti e os vice-presidentes Gustavo Oliveira e Rodrigo Dunche têm viagem marcada para esse sábado em direção aos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, essa cúpula rubro-negra vai se reunir com 2 clubes. O Inter de Miami, que acabou de contratar o Messi, está tentando. A internet deu uma oscilada, acho que voltou, né? O Inter de Miami, continuando aqui onde a gente estava, né? O Inter de Miami, que acabou de contratar o Messi e também está tentando contratar o Suárez, e o outro clube que o Landim também busca estar aí reunindo é o Real Madrid, da Espanha, onde tem alguns representantes também nos Estados Unidos, em Orlando, e essa informação que veio do jornal o Globo, né, dando os créditos devidos, é de que o Flamengo vai buscando informações sobre esse novo modelo. Lembrando que não é a primeira vez, né, que os nossos dirigentes fazem esse tipo de reunião. Em junho desse ano, ele embarcou para a Europa, conversou com representantes do Bayern de Munique e da Alemanha, para entender um pouquinho a respeito da Sociedade Anônima de Futebol, para trocar algumas ideias, e agora vai se reunir com o Inter de Miami e também com representantes do Real Madrid. Então, aguardar para ver o que essas reuniões podem vir de benefícios para o Flamengo. Claro, espero agora um feeling e uma opinião que o Flamengo não esteja interessado em negociar o Flamengo a ponto que o Landim, não esteja interessado em negociar o Flamengo para virar uma SAF, tá? Sobre o mercado da bola, galera, é o seguinte, o William Rocha, zagueiro do CSKA Moscou, segundo algumas informações, foi oferecido ao Flamengo, e ele, inclusive, reforçou internamente o desejo de vestir o manto rubro-negro, e o zagueiro, ele, através do seu staff, ele já tem 28 anos, através do seu staff, entrou em contato com alguns dirigentes e a diretoria do Flamengo ficou, então, de avaliar essa possibilidade. A resposta não foi dada, porque o CSKA Moscou, ele pede um valor entre 7 a 10 milhões de euros para vender o brasileiro. Então, informação que veio lá da Raíssa, né, do site Goal. E aí o Flamengo, que é um dos clubes interessados, tem concorrência pelo zagueiro. É um clube da Arábia Saudita, fez até uma proposta de 6 milhões de euros por ele. O Fenerbahçe, ali da Turquia, também está de olho no atleta, vem negociando com o time russo, mas, segundo o site Goal, a preferência dele é vestir o manto rubro-negro. Teve também uma notícia que veio da jornalista russa Karen Sargian, acho que é assim que fala o nome dela, e ela disse o seguinte: o zagueiro do CSKA, o William Rocha, não vai para o Flamengo. Já lembro também que poucos dias atrás, um familiar do zagueiro disse que só dependia do Flamengo para ele vir e voltar aqui ao Brasil. E a jornalista disse que o Flamengo está descartado. Vamos ficar aí, como eu sempre digo, né? Vamos ficar aguardando esses capítulos, apesar que não vai vir para o Flamengo. Cara, desculpa, não é nenhuma novidade esse tipo de informação. Nenhuma novidade, literalmente, tá? Outra informação importante aqui para passar para vocês é a questão do Edson Cavani. Isso porque, primeiramente, veio informações veiculadas na ESPN Argentina de que Flamengo e Corinthians estavam dispostos a investir na contratação do jogador. A Raíssa Simplício também já havia inteirado sobre isso. E aí, desse cenário, né, o atacante que já tem 36 anos, ele via com bons olhos a possibilidade de retornar à América do Sul, onde ele encontra um ambiente muito familiar e também competitivo. Só que o Gabriel Reis e o Gabriel Orfan, né, dos canais Paparazzi Rubro-Negros, também complementou a notícia de que o Flamengo estuda realizar essa proposta pelo atacante com salário reduzido e bonificações por metas atingidas. O Gabriel até complementou o seguinte, dizendo que o departamento médico deu ok, avaliou as possibilidades de lesões e tudo mais, deu ok para o avanço, mas é importante também a gente ressaltar que ele está muito próximo do Boca, nosso rival ali argentino. Isso porque o L'Equipe, um jornal muito conceituado, disse que está faltando detalhes aí para o Cavani ser anunciado pelo Boca Juniors. Então, cara, é interessante, né? Interessante demais ter um retorno desse jogador para engrandecer o futebol sul-americano. Até achei difícil também o Flamengo manifestar esse interesse por não se tratar de um jogador novo e por ter um salário muito alto. E o Germán Garcia Grova, jornalista também muito conhecido, que faz essa cobertura no mercado espanhol, no mercado argentino, ele disse o seguinte: Flamengo desmente qualquer interesse na contratação do atacante uruguaio
Cavani. O Boca Juniors ofereceu um contrato de 18 meses, segundo Diego Munhoz, da ESPN Argentina. Então é isso, tá, galera? O Cavani só foi sondado pelo Flamengo, acho que não teve nenhum avanço e deve estar pintando aí no Boca, né? No Boca, rival do River Plate aí no futebol argentino. Sobre o Claudinho, ainda que atualizando rapidamente sobre essas notícias, que eu sei que a nação rubro-negra, de uma certa forma, está saturada, o PVC, né, jornalista aí ao de primeira, disse o seguinte: a informação é que dificilmente o Claudinho sairá. O técnico quer que ele permaneça, o Zenit também quer que ele permaneça. O Zenit fala em 30 milhões de euros, o Flamengo ofereceu de 15 a 17. Não dá para dizer de forma definitiva que não vai acontecer, mas eu diria que está 80% para não. O Zenit não quer negociar, o Flamengo vai precisar de muita habilidade para fazer andar esse negócio rumo a um desfecho feliz. Informação atualizada do PVC ao de primeira, tá? E sobre a questão do De La Cruz, então, bem rápido aqui para não se estender, sobre a questão do De La Cruz, dando os créditos aqui ao Bruno Lemos, que é nosso parceiro também lá na S1 Live, ele entrou em contato com o Paco Casal, que é o empresário do De La Cruz, e ele disse o seguinte, tá? Buenos dias, por hora, solo Flamengo se habla. Resumindo, ele disse aqui que não existe ainda nada da Lazio, somente entre Flamengo e De La Cruz, que houve um tipo de conversa e que só tem proposta do Flamengo até o momento. Então, o próprio empresário aqui, ele desmentiu, né? Ele desmentiu aí qualquer notícia envolvendo a saída do De La Cruz para o futebol atual, do futebol italiano nesse momento. Então, só para complementar essa informação para vocês, tá? E só uma notícia bacana, a Arrascaeta, ele completou 100 jogos com a camisa rubro-negro no Campeonato Brasileiro, e os números aqui, segundo o SoftScore, a gente até postou lá no nosso Instagram, a gente está sempre postando tudo isso, olha aqui, ó, tá aqui, ó, no nosso Instagram, Visão Rubra da Line Negra. Você que não acompanha, se inscreva lá, tá bom? Se inscreva não, siga, né? Se inscreva aqui e siga a gente no Instagram. Os números do Arrascaeta pelos 100 jogos com a camisa do Flamengo no Campeonato Brasileiro: 27 gols e 43 assistências. Precisou de 103 minutos para participar de um gol e teve 230 passes decisivos, além de criar 67 grandes chances e ter 70% de acerto no drible. Então, cara, é o nosso camisa 14, né? Fera demais, sabe muito, sabe o que fazer com a bola, realmente é o rei do drible, o cara tem uma visão de jogo privilegiada, é o gênio, é o nosso cérebro nesse meio de campo, então que venha muito mais jogos do Arrascaeta com o manto rubro-negro para fazer a nossa alegria, tá? Galera, é isso. Atualização aí, claro, se tiver uma novidade nesse intervalo, que a gente está gravando o vídeo até o horário da postagem, como eu falei para vocês no início, a gente vai estar postando lá no nosso Instagram aqui, tá? Visão Rubra da Line Negra, e amanhã a gente está de volta aqui também com mais notícias na terça-feira, tá bom? Saudações rubro-negras, deixa o like, se inscreva, isso aqui é Flamengo.